Foi domingo nós fomos no samba no Bexiga, na Rua Major, na casa do Nicola. A meia-noite ao clock, saiu a baita de uma briga, era só pizza que voava, junto com as brajolas. Tá pra nascer um sambista engraçado como Adoniran Barbosa. E alguém capaz de cantar o Bexiga tão bem quanto ele. O Bexiga é uma beleza, vocês não sabem. Bexiga é o apelido que o povo deu pra Bela Vista, um bairro em São Paulo que já abrigou um quilombo e que hoje é um conhecido reduto italiano, a 5 ou 10 minutos de caminhada da Praça da Sé, no centro da cidade, que daqui a um ano e pouco vai receber 300 mil pessoas no inesquecível comício das Diretas Já. Diretas quanto, São Paulo? Na frente deles! Pra mostrar força! Eu conto essa história pra você diretamente de 1982, finalzinho do ano. O Adoniran, bem, ele já não tá mais entre nós. Quer dizer, a música dele continua por aí, solta, que nem passarinho. Mas o Adoniran morreu agora em novembro, aos 72 anos. O Bexiga ainda tá de luto. Porque apesar do Adoniran morar na Cidade Ademar, um bairro na Zona Sul, o Bexiga era uma espécie de alma mater dele, a praia do sambista. Você tinha que ver a baita festa que fizeram para Adoniran quando ele fez 70 anos, 2 anos atrás. Um pouco antes, ele tinha escolhido o bar da Carmela para gravar um especial de TV junto com a Elis Regina. A maior cantora do Brasil. Outra que acabou de nos deixar agora em janeiro. Não é porque o samba é meu não, mas você canta como eu quero, canta gostoso como eu quero. Você leva a sério as coisas, entendeu? Nota 11,5. Agora nós estamos na Bexiga, né? Vamos cantar o quê? Nós comeu, nós bebeu. Comi tanto, deu tristeza e sono. O Adoniran era tão querido que menos de 24 horas depois de morrer, o prefeito de São Paulo, um cara conservador que nem é ligado em samba, assinou um decreto dando o nome do Adoniran para uma rua, a antiga Travessa Brigadeiro Luiz Antônio. Adivinha em que bairro? A rua Adoniran Barbosa é uma viela no Bexiga, pequena e estreita, com pouco mais de 100 metros, espremida entre um dos viadutos da Radial Leste e a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. 2 vias de grande circulação, super movimentadas. Surpreendentemente, é uma ruazinha pacata, com uma fileira de sobrados geminados em cada calçada, sem trânsito nem barulho, mesmo na hora do rush. No número 21, um jovem advogado afrouxa o nó da gravata e aproveita o fim do expediente para trabalhar em silêncio. Ele se concentra. Passa das 6 e só se ouve o som da máquina de escrever e, de tempos em tempos, o isqueiro acendendo o cigarro. Telefone a essa hora. O advogado desiste do texto e atende. Pode ser importante. Alô, Luiz Eduardo? Isso. Seguinte, pintou um problema. Você pode dar um pulo aqui? Era o que ele mais temia. Caramba, será que fomos descobertos? Luiz Eduardo pula da cadeira, agarra o paletó e voa em direção a Perdizes. Apesar do trânsito, ele chega em menos de 10 minutos ao Instituto Sede Sapiência, um centro multidisciplinar que combina psicanálise, pedagogia e ação social e que foi fundado por uma freira na rua Ministro Godói, a 3 quadras da PUC, a Universidade Católica. São 4 pavimentos que cobrem quase metade do quarteirão. Luiz Eduardo vai entrando. Sobe as escadas, atravessa os corredores a passos largos e entra numa sala, sem qualquer placa de identificação na porta. Ali dentro, as paredes estão abarrotadas de estantes com pilhas e pilhas de papel. Ele cumprimenta o pessoal e vai direto ao ponto. Caímos? Então, se a gente não caiu ainda, tá para cair a qualquer momento. O advogado ouve atentamente o relato de que uma nobrista do prédio, que deveria ficar na garagem,
tem perambulado com muita frequência pelo quarto andar. Ele observa, ronda a sala, faz perguntas. Sua postura é suspeita, dizem. E esse nem é o único problema. Chegou um vigilante noturno novo na rua, um cara que ninguém conhece. E os dois têm se encontrado. Ficam de prosa, trocam figurinha. Pode ser um agente infiltrado, o advogado ouve. Nosso protocolo recomenda sair daqui o quanto antes. Luiz Eduardo gela por dentro. Alisa o bigode, anda em círculos, dá uma volta pelo corredor e desce até a garagem. Retorna em seguida, convencido de que não há o que fazer, a não ser levantar o acampamento e bater em retirada. Faz 2 ou 3 telefonemas e dá início a uma operação silenciosa para deslocar em poucas horas toda a documentação de um projeto ultra secreto. São 9 horas da noite quando um caminhão de mudança encosta em frente aos SEDES. 2 rapazes uniformizados saltam do veículo e começam a encaixotar um volume absurdo de pastas e calhamaços de papel. É um corre-corre dos diabos na salinha do quarto andar. Um deles liga a televisão e aumenta o volume. A vizinhança tem ouvidos e qualquer deslize pode pôr tudo a perder. Depois de esvaziar as prateleiras, ainda falta desmontar as estantes e apagar qualquer indício de que um pequeno grupo de colaboradores trabalhou por quase 3 anos nessa mesma salinha, em absoluto sigilo. Passa da meia-noite quando o motorista do caminhão dá a partida. E quando o resto do pessoal chegar de manhã? Vai dar de cara com a sala vazia. Paciência. Assim que as coisas se ajeitarem, a gente informa a nova localização. Ele responde. A prioridade agora é proteger o material. Ainda é cedo para sentir alívio, mas o advogado já pode, pelo menos, tentar dormir. Enquanto dirige para casa, Luiz Eduardo tenta não pensar no risco que aquele projeto representa. Faz 3 anos que um pequeno núcleo clandestino se reúne nas sombras e armazena documentos confidenciais em espaços insuspeitos. Transporta dólares na cueca, microfilmes nos sapatos e arrisca o pescoço de tudo que é jeito em plena ditadura militar. Luiz Eduardo é Luiz Eduardo Greenhalgh, advogado conhecido por defender presos políticos e por ter liderado a seção paulista do Comitê Brasileiro pela Anistia. Desde a aprovação da lei em 1979, ele é um dos coordenadores desse time que atua em segredo. O grupo é formado por padres e advogados, sociólogos e pesquisadores, pastores e reverendos, incluindo gente no exterior e até um cardeal. Foi realmente o trabalho de 6 anos de atenção constante e foi feito por um grupo muito corajoso. Ao todo, esse grupo vai trabalhar por quase 6 anos, de 1980 a 1985, para salvar cerca de 1 milhão de páginas e registrar um dos capítulos mais sinistros da história do Brasil. Com base nessa documentação, organizada a partir da cópia sigilosa de 707 processos judiciais que tramitam no Superior Tribunal Militar, esse grupo de advogados, religiosos e pesquisadores vai reunir 1.843 relatos de tortura, listar 125 desaparecidos políticos e denunciar 444 torturadores, nominalmente. É um retrato condensado e, ao mesmo tempo, aprofundado, muito sério, muito comprovado do que foi a ditadura militar. Essa papelada vai trocar 3 vezes de endereço, enquanto é minuciosamente analisada, microfilmada e enviada para Genebra para não sumir do mapa, como tantos outros arquivos da ditadura. Uma operação complexa, que vai exigir obstinação e sangue frio de todos que participarem dela. Antes de tudo, acho que foi um projeto de extrema coragem, muita coragem. A luta silenciosa de pessoas que ousaram desafiar a ditadura e arriscar o pescoço numa aventura muito mais eletrizante que a maioria dos filmes de espionagem. Uma jornada que, entre 79 e 85,
vai envolver pessoas que permanecerão anônimas por 4 décadas, mas que a gente vai nomear e homenagear aqui, a partir de agora. Um marco muito importante para o processo de democratização do Brasil, de novo, né? Redemocratização, né? Nos últimos anos da ditadura, essas páginas serão preservadas num arquivo físico gigantesco e resumidas num livro de capa vermelha que ficará 91 semanas consecutivas na lista dos 10 livros mais vendidos do país. Um projeto que entrará para a história com o intrigante nome de Brasil Nunca Mais. Brasil Nunca Mais foi a primeira Comissão Nacional da Verdade. Os militares nunca conseguiram desmentir o projeto Brasil Nunca Mais. As provas do crime de lesa humanidade estão lá para quem quiser ver. Foi uma conscientização que nunca mais ficaremos calados, que os governantes são responsáveis por suas atitudes e a sociedade não vai dizer amém. Eu sou Camilo Vanucchi e este é o podcast Nunca Mais, os bastidores da maior denúncia contra a tortura já feita no Brasil. Uma série original do grupo Prerrogativas, Prerro, produzida pela Nave Reportagens. Episódio 1. Antes que seja tarde. É hora do almoço no Bexiga, uma sexta-feira de junho. Estamos em 1979 e o presidente é João Figueiredo, o 5º general desde o golpe de 64. Tudo indica que a lei da anistia vai ser anunciada nos próximos meses. Na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, rodeada por mais de uma dezena de fóruns, varas e tribunais, advogados andam para cima e para baixo com suas valizes. A Brigadeiro é também conhecida por reunir algumas das mais importantes salas de teatro de São Paulo. Uma delas é o Teatro Paramount, cenário dos festivais da Record que chacoalharam a MPB na década passada. Lembra? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase... Outro é o Teatro Bandeirantes, onde Elis Regina ficou 2 anos em cartaz com o espetáculo Falso Brilhante. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Outro endereço icônico da Brigadeiro fica no número 1249 da avenida. E não tem nada de artístico ou musical. Esse casarão, ao contrário dos teatros, não é o tipo de local que a gente tem vontade de visitar. No imóvel funcionam a primeira e a segunda auditorias da Justiça Militar, onde são julgados os réus acusados de cometer crimes políticos. A bem da verdade, não é exatamente um julgamento que rola ali dentro. Quando intimados a comparecer à auditoria militar, os réus têm sido invariavelmente condenados, quase sempre em julgamentos viciados, feitos para condenar quem se opõe à ditadura. Resumindo, um julgamento para inglês ver. Por falar em inglês, quem acaba de sair desse casarão é um advogado com sobrenome inglês que a gente já conhece, o Luiz Eduardo Greenhalgh. Convenhamos que Greenhalgh é um sobrenome imponente que impõe respeito. Talvez você já tenha se deparado com esse sobrenome nas aulas de história, aliás. Nosso advogado, um aguerrido opositor da ditadura militar, tem um parente famoso, que é considerado um herói por muitos militares, olha só, em especial da Marinha. Vou abrir parênteses aqui para contar essa história, porque ela é boa demais para ficar de fora. João Guilherme Greenhalgh era um guarda-marinha que tinha 20 anos quando foi morto na Batalha do Riachuelo, na Guerra do Paraguai. Ele tentava a todo custo impedir que os inimigos tomassem a bandeira brasileira do mastro da fragata Parnaíba, que estava em vias de ser afundada. Virou mártir e até hoje dá nome a uma medalha e a uma categoria de embarcações das Forças Armadas. Luiz Eduardo conta que o pai dele
era fã desse outro Greenhalgh. Todo dia 11 de junho, jantar na minha casa, meus irmãos, minha mãe, eu e meu pai falavam assim: hoje é 11 de junho. Em 1865, a bordo da corveta Parnaíba, um Greenhalgh deu a vida pelo Brasil. Quando Luiz Eduardo estava na faculdade, ele descobriu que a Guerra do Paraguai estava mais para genocídio mesmo. Ouviu isso numa palestra feita por um militar, inclusive. O cara é famoso, o Coronel Cavanhari. E nessa palestra, esse Coronel Cavanhari disse que a Guerra do Paraguai foi um genocídio, que a Aliança Tríplice matou 60% dos homens, 50% não sei das crianças, não sei das crianças. A batalha que envergonha, né? Guerra que envergonha o Brasil. No 11 de junho seguinte, o pai veio com a história de sempre e ele decidiu contar o que tinha aprendido com o tal coronel. O pai o encarou em silêncio por alguns segundos, que pareceram intermináveis, e repetiu a ladainha. Puta que eu pariu. Aí me olhou. No dia 11 de junho de 1865, a bordo da corveta Parnaíba, um Greenhalgh deu a vida pelo Brasil. Ficou me olhando. No outro ano ele não falou mais. Foi o último ano. O pai do Luiz Eduardo, que também era advogado, deu o troco pouco depois, em 73, quando Luiz Eduardo ousou declarar ao velho que estava pronto para servir a seu país, mas como advogado de preso político. Ainda estudante de direito, o jovem pediu uns dias de licença no escritório do pai, onde estagiava, para ajudar na defesa do também advogado Edibal Pivetta, seu amigo, preso pela ditadura, enquadrado na Lei de Segurança Nacional como se fosse um de seus clientes. Meu pai tinha um escritório aqui em São Paulo, que era o terceiro ou quarto escritório de desapropriações. Estava na febre das desapropriações, né? Radial Leste, Minhocão, era o Paulo Maluf desapropriando a cidade de São Paulo inteira. Paulo Maluf foi prefeito de São Paulo entre 70 e 71, depois governador, e logo mais ele vai se tornar o candidato da ditadura na primeira eleição de um presidente civil, no colégio eleitoral em outubro de 84. E aí, meu pai falou: você vai sair? Eu falei: não, quanto tempo você quer? Eu falei: não, 10, 15 dias, eu acho que o papai sai. Ficou 61 dias, meu pai me enchendo o saco. Vai. Aí eu voltei lá e falei: pai, eu vou... acho que eu achei meu caminho. Ele falou: seu caminho é aqui, rapaz. Eu construí um império. Tenho 5 filhos, só um vai ser advogado, é seu. Quando você se formar, eu saio, você entra. Coitado do meu pai. Eu falei: não, pai, eu tô indo. Tá. O Edibal Pivetta foi solto depois de passar 2 meses na cadeia. Àquela altura, o jovem Greenhalgh já tinha visitado tudo quanto era presídio de São Paulo, conhecido um monte de preso político e assumido mais meia dúzia de processos. Aí ele viu que eu não via, uma semana depois me chamou, falou: você sabe que eu sou contra você defender comunista, terrorista, subversivo, mas já que você quer, seja responsável. Me devolve o carro, me devolve o talão de cheque, sai de casa, porque você vai ficar marcado e eles vão querer atingir a nossa família e o nosso escritório, então saia de casa. Numa tacada só, Greenhalgh perdeu o patrocínio, renunciou a uma carreira promissora no escritório do velho e precisou migrar para um quarto e sala sem sofá nem geladeira, só com o fogãozinho de 2 bocas que ele conseguiu comprar. Foi o começo de tudo. Desde 1973, ele não se cansa de frequentar presídios, denunciar torturas, mortes e desaparecimentos forçados. Também ajudou a desenvolver um esquema para fazer a tortura constar nos processos. O meu cliente fazia o depoimento perante o juiz auditor
e depois a gente anexava uma carta fazendo parte integrante do depoimento, onde a gente só falava da tortura. Até então, os relatos de tortura feitos pelos presos durante os depoimentos nas auditorias militares eram muitas vezes desprezados pelos juízes auditores. Imagina a cena. O preso passa 10 minutos detalhando as barbaridades que sofreu. Denuncia os nomes dos torturadores. Descreve as técnicas utilizadas. E o escrivão coloca uma única linha, bem protocolar. O preso declara que sofreu sevícias durante o depoimento. Já a carta do advogado era sempre anexada ao processo, com todos os detalhes sobre as violações de direitos sofridas pelo preso. A ditadura tentava manter um verniz de legalidade, o que criava uma situação no mínimo controversa, se não embaraçosa para os juízes. Uma passada de pano monstruosa para a prática de tortura, que nunca chegou a ser legalizada no Brasil, nem na ditadura. Enfim, o Greenhalgh acabou se encontrando na defesa de presos políticos. Conseguiu mobiliar sua casa e agora, em 79, acaba de completar 6 anos longe das asas do pai. Recentemente, ele fundou a seção paulista do Comitê Brasileiro pela Anistia, o CBA, que ele mesmo dirige. E no ano que vem, ele vai defender um certo metalúrgico do ABC paulista que vai ser preso e ficar 30 dias no DOPS por liderar uma das maiores greves da história. O sindicato volta para assumir a greve que nós começamos no dia 13. A missão do Comitê Brasileiro pela Anistia é lutar pela aprovação de uma lei que garanta anistia ampla, geral e irrestrita para todos os exilados e presos políticos que ainda cumprem pena ou estão impedidos de voltar ao Brasil. Neste primeiro semestre de 79, o trabalho do CBA está bem intenso. Figueiredo se comprometeu a concretizar a abertura política prometida por Geisel anos atrás, mas o projeto de anistia apresentado pelo Executivo não corresponde aos anseios dos presos políticos, nem de seus familiares e advogados. Os parlamentares alinhados ao governo também indicam que vão votar contra a anistia para quem participou da luta armada, por exemplo. É preciso agir com firmeza e de forma estratégica para fazer prevalecer a proposta da anistia ampla, geral e irrestrita. Mas ainda sobre a anistia, uma rápida observação. Abre parênteses. Os autores deste podcast entendem o instrumento da anistia como uma forma de reparar a injustiça praticada pelo Estado, a partir do momento em que seus agentes rasgaram a Constituição e atentaram contra a democracia. Jamais como um instrumento para livrar de punição os próprios agentes, algozes e torturadores, muito menos beneficiar aqueles que ajudaram a deflagrar o golpe e instaurar a ditadura. Nem naquela época, nem em tentativas mais recentes, diga-se. Fecha parênteses. Em meados de 1979, enquanto o projeto de lei tramita no Congresso, Luiz Eduardo Greenhalgh divide seu tempo entre o trabalho do escritório e a militância no CBA. É nesse contexto turbulento que ele deixa o casarão da Justiça Militar naquela sexta-feira, na hora do almoço. Ao lado dele, uma advogada morena, baixinha, mineira de Juiz de Fora, também na faixa dos 30 anos, fala pelos cotovelos enquanto os dois descem a Brigadeiro Luiz Antônio em direção ao escritório do Greenhalgh, na rua Dona Irã Barbosa, que nessa época ainda se chama Travessa Brigadeiro. Seu nome é Eni Raimundo Moreira. Eni é uma das mais respeitadas e admiradas advogadas de presos políticos do Brasil. E é ela quem preside o Comitê Brasileiro pela Anistia, o mesmo CBA que tem Greenhalgh como diretora em São Paulo. Ela trabalhava no escritório Sobral Pinto, certo? Então, a Eni do escritório de Sobral Pinto. O eminente jurista Sobral Pinto é um dos mais importantes advogados do país. Um veterano que já passou dos 80 e está praticamente aposentado em 79. Eni tinha 20 anos e cursava o 2º ano de Direito, ainda em Juiz de Fora,
quando desembarcou no Rio de Janeiro para ser estagiária dele, em 1966. Descíamos a Brigadeiro Luiz Antônio, mais ou menos em frente, eu tinha que descer devagar, a gente descia a pé, eu tinha escritório na Travessa Brigadeiro. Ini caminha com dificuldade, apoiada numa bengala. Quando criança, ela teve paralisia infantil e acabou herdando uma atrofia muscular nos membros inferiores, razão da sua dificuldade de locomoção. Aqui vai um aviso importante. Não se deixe enganar por essa descrição e não caia no erro de imaginar uma mulher frágil, só porque ela anda com dificuldade. A coragem de Ini sempre a levou muito longe. Fosse diferente, ela não teria sido escolhida pelos familiares de presos políticos para presidir o CBA. Nem teria tantos clientes em São Paulo. A Ini era mesmo porreta. Greenhalgh contou pra gente de uma vez que ela foi passar o Natal no Presídio de Segurança Máxima de Presidente Venceslau. Naquela ocasião, em 72, 6 presos políticos tinham sido retirados de suas celas no Presídio Tiradentes, que era ocupado exclusivamente por presos políticos, e transferidos para lá, na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, onde foram misturados aos presos comuns. Alguns desses presos políticos eram clientes dela. Essa mulher pegou o avião, o ônibus, com deficiência física, e foi para Presidente Venceslau, entrou no presídio e falou: eu vim passar o Natal com vocês. E passou o Natal com eles. A partir desse momento, era o Sobral Pinto do escritório da Ini. Porque ela deu uma demonstração de dedicação insuperável, pô. Um dos presos era o Frei Beto, frade dominicano que no final dos anos 60 tinha colaborado com a Ação Libertadora Nacional, a ALN, organização liderada pelo Marighella, o inimigo público número 1 da ditadura, que foi assassinado numa emboscada policial em 69. O Frei Beto vai contar tudo sobre essa operação que assassinou o Marighella no livro Batismo de Sangue, que ele vai publicar em 81 e que mais tarde vai virar filme. Ele também vai participar do Brasil Nunca Mais. Mas a gente não vai falar sobre isso agora. O que nos interessa saber nesse momento é que ele escreveu um texto lindo sobre aquele Natal na cadeia. Ele conta que rolou uma missa no presídio e o diretor, num ato demagogo, agradeceu a presença da Ini e pediu que ela dissesse umas palavras aos presos. Aí, meu amigo... Suas palavras contagiaram o ambiente. Seu carinho penetrou o coração de cada presidiário. Só lembro que terminou dizendo: beijo cada um de vocês. Mas não se limitou à palavra. Emocionada, preferiu uma atitude. É noite de Natal, disse ela, e quero dar um abraço em cada um de vocês. Abandonou o microfone e veio em direção aos bancos onde estávamos. Desceu do palanque altar e durante 2 horas, sob um silêncio clamoroso, enquanto a banda de presidiários tocava as peças finais, ela caminhou lentamente entre aqueles homens uniformizados, enfileirados nos bancos, e abraçou e beijou cada um daqueles 400 homens, a maioria há anos sem receber o carinho ou toque de uma mulher. Choravam convulsivamente, corações de pedra transmutavam-se em corações de carne, como reza a Bíblia. Muitos companheiros não suportaram a ternura que extravasava daquele gesto. Um deles disse a ela: é a primeira advogada que vejo advogar com amor. Enfim, voltemos para 79. Ini e Greenhalgh descem juntos a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Eu vinha conversando com a Ini, tinha que vir a pé, que ela andava devagar. A Ini desce a rua devagar, amparada em sua bengala. Mas não há mesmo motivo para pressa. Ela precisa tratar de um assunto sigiloso com o colega. E cá entre nós, não consegue esconder a preocupação. Mas deixa o Luiz Eduardo contar essa parte, coisa que ele sabe fazer muito melhor do que eu. E ela então começou a conversar comigo. Vai chegar o momento da anistia,
A gente vai conquistar a anistia, eles vão incinerar os processos. O doutor Sobral Pinto falou para mim o que foi que se fez no final da ditadura Vargas. Incineraram todos os processos. Isso vai acontecer de novo. Nós precisávamos evitar isso, fazer alguma coisa que pudesse preservar esses processos. Eni temia que se perdessem todos os documentos que pudessem constituir provas da ação truculenta do Estado, das execuções, das torturas praticadas desde 64. O Brasil Nunca Mais surgiu a partir de uma fala do Dr. Sobral revelando que os processos do Tribunal de Segurança da ditadura Vargas no Estado Novo, as cópias dos processos ou os processos originais não existiam, nem no Tribunal Militar, nem no Arquivo Público. Essa voz, você já deve ter adivinhado, é da Eni. Infelizmente, ela não está mais viva para ser entrevistada em 2025. Essa gravação foi feita em 2005 para o documentário Coratio, que também conta a história do Brasil Nunca Mais e foi cedida para a gente pela Ana Castro, a diretora do filme. De tanto ouvir o Dr. Sobral falar isso e dizer que as únicas cópias dos processos do Tribunal de Segurança eram o processo do Luiz Carlos Prestes e do Harry Berger, porque ele, Sobral, tinha sido o defensor desses dois, acabou inoculando em mim o desejo de salvar o arquivo da Justiça Militar no pós-golpe de 64. É basicamente esse mesmo texto que ela repete para o Guinhaug no caminho entre a auditoria militar e o escritório do colega. Aí eu falei para ela, Ani, tem que ter um projeto, tem que ter, isso custa caro, tem que ter um financiamento, nós temos que ter, gente, a lista dos processos é muito difícil isso, tem que fazer pesquisa em diário oficial. Ela falou, mas a gente precisa. 2 meses depois daquela primeira conversa, os dois voltam a se encontrar. Ela volta de novo ao assunto. Meu bem, aquele jeito dela. Meu bem, você pensou naquilo? Aquilo que ele... Não, como é que não vai fazer? Eles vão incinerar. Ela estava siderada pela incineração. A preocupação da advogada faz todo sentido. Episódios de incineração de documentos produzidos pela repressão durante a ditadura militar serão uma constante anos depois daquela conversa, logo nos primeiros anos da redemocratização. Em 1992, por exemplo, o governo federal vai determinar que os arquivos do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, sejam disponibilizados para acesso público. No ano seguinte, o ministro da Justiça do governo Itamar Franco vai solicitar às unidades das Forças Armadas que elaborem relatórios e enviem todos os documentos a Brasília. A orientação, apoiada publicamente pelo então ministro do Exército, general Zenildo Zoroastro, vai deixar muitos coronéis, majores, almirantes e capitães desesperados. Eles vão saber que uma consulta àquela papelada será o suficiente para produzir provas contra eles mesmos. Como explicar, por exemplo, a existência de prontuários com os nomes completos e as fotografias do preso, de dezenas de pessoas que nunca mais voltaram para suas casas e que agora acompanham as listas de pessoas desaparecidas? Seria fogo no parquinho. Mais do que isso, seria explodir o parquinho com uma bomba atômica. Muitos desses oficiais não hesitarão em desobedecer à ordem superior e encontrar, eles mesmos, uma forma de desaparecer com caixas e caixas de documentos nos anos 90 e 2000. Na semana em que o governo discutiu a abertura dos documentos oficiais referentes ao período do regime militar, o Fantástico faz uma descoberta alarmante.
Documentos classificados como secretos e confidenciais, papéis de grande importância para a história brasileira, aparecem queimados na base aérea de Salvador. E não foi só na Bahia que muita coisa virou cinza na primeira década após a redemocratização. Pelo menos outras 2 operações semelhantes foram deflagradas no mesmo período. Uma em Minas Gerais e outra no Rio Grande do Sul. Isso quando os torturadores simplesmente não enchiam um par de caixas de papelão e as levavam para casa. Também uma forma de manter seu conteúdo a salvo da curiosidade alheia. Aí, de fato, veio a anistia. A anistia é o reencontro da nação consigo mesma. 8 anos fora do Brasil, sem ver todas essas caras, todos esses amigos. Esperar que chegando aqui com tanto abraço, de gente que eu nunca pensei ver mais. Com a assinatura da Lei da Anistia, em 28 de agosto de 79, o Superior Tribunal Militar, em Brasília, liberou o acesso dos advogados aos processos dos réus enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Afinal, eles precisavam conferir a documentação dos clientes para elaborar os pedidos de anistia. Os advogados têm 24 horas para consultar o processo e devolvê-lo à biblioteca do STM. Guarda esse detalhe que ele vai ser importante. 24 horas para pegar, consultar e devolver os processos, às vezes com mais de 10 volumes, para a Justiça Militar. Era agora ou nunca o momento de botar em prática o plano da ENI. E para isso, ela vai precisar de um time de advogados dispostos a retirar os processos no STM e ir copiando, um por um. Pelo menos os principais processos. O processão da LN, o processo da guerrilha do Araguaia, processos símbolos. A questão do Marighella, a questão do Lamarca, os dominicanos. Eu me lembro dela ainda falando os processos que ela achava que a gente devia fazer. Papo vai, papo vem, ENI fica de fazer contatos no Rio de Janeiro e Greenhalgh em São Paulo. 2 conversas em especial vão definir os rumos do projeto. Ainda em 79, ENI aproveita um dos muitos convites que ela recebe para dar conferências e entrevistas coletivas na Europa sobre a luta pela anistia no Brasil e decide visitar Genebra para apresentar sua ideia para o reverendo Charles Harper, que dirige o Programa de Direitos Humanos para a América Latina do Conselho Mundial de Igrejas, o CMI. Harper, mais conhecido como Chuck, é um missionário presbiteriano que nasceu e passou a infância no Brasil, filho de pais norte-americanos. E ENI sabe que o CMI, uma espécie de federação internacional de igrejas protestantes, tem financiado iniciativas de defesa da democracia em diversas ditaduras no Hemisfério Sul. Quando eu cheguei em Genebra, eu fui procurar o Charles Harper, a quem eu também já estava indicada, ele já sabia que eu o procuraria, e ele ficou encantado com a ideia e me pediu que, voltando ao Brasil, que eu fizesse um projeto numa linguagem metafórica e que buscasse o aval do Dom Paulo Evaristo Arnes e do reverendo Jaime Wright. Feito isso, ele obteria o consentimento do presidente do Conselho Mundial de Igrejas, que na época era o Philip Potter. O Greenhalgh, por sua vez, a pedido da ENI, vai conversar com o cardeal de São Paulo, o Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Paulo, assim, tem uma possibilidade de tirar xerox dos principais processos, não deixar esse assunto ser incinerado, nem eles destruíram os processos. A ENI está vendo isso no Rio de Janeiro. Eu fiquei de ver aqui, estou vendo com o senhor. Aí o Dom Paulo falou para mim: você já falou com o Jaime Wright? Falei: não falei, estou falando com o senhor. Né? Fala com o Jaime, porque esse assunto vai precisar de financiamento. E o Jaime é do Conselho Mundial de Igrejas. Talvez o Conselho Mundial de Igrejas possa financiar um projeto desse tipo. Eu falei: tá bom. Você já viu uma criança pedir autorização para o pai
e o pai mandar falar com a mãe, aí ele vai perguntar para a mãe e a mãe diz para conversar com o pai. Foi mais ou menos isso que aconteceu no último trimestre de 79. Charles Harper, o Chuck, se entusiasmou com o plano da ENI e a orientou a consultar tanto Dom Paulo quanto o reverendo Jaime Wright. E o Dom Paulo vibrou com a proposta apresentada por Greenhalgh e recomendou acionar o CMI e o Jaime Wright. Guarda esse nome que a gente já vai contar quem é ele. O que a nossa apuração não conseguiu cravar com firmeza foi a ordem das conversas. Qual delas aconteceu primeiro? Se a da ENI com o reverendo ou a do Greenhalgh com o cardeal? O fato é que ambas as reações foram muito positivas e alinhadas. Se havia um consenso em torno desse projeto, gestado em absoluto sigilo, era que nem Dom Paulo, nem Jaime Wright poderiam ficar de fora. Os dois haviam trabalhado juntos outras vezes. Eu contei um pouco da atuação do Dom Paulo na série em podcast Eu Só Disse Meu Nome, que a Nave Reportagens e o Instituto Vladimir Herzog publicaram em 2024. Se você ainda não escutou, termina esse aqui e vai lá escutar. Desde o dia em que assumiu o posto de arcebispo de São Paulo, em 1970, Dom Paulo marcou posição em favor dos pobres, dos excluídos e dos que são vítimas de opressão. Quem não gostava dele dizia que ele fazia política. Por política eu entendo sempre a luta pelo bem comum. Ser a luta pelo pobre, pelo injustiçado, por aquele que não tem recursos para ir sozinho na vida e que precisa de um reforço. Logo se dispôs a travar uma verdadeira cruzada na defesa dos presos políticos, na luta contra o tratamento desumano destinado a eles e na atenção às famílias dos perseguidos. Com o ato institucional número 5, começou sobretudo a tortura sistemática. Né? Quando eu percebi isso, eu imediatamente pensei, tem que ajudar as famílias que estão sofrendo. Em mais de uma ocasião, Dom Paulo denunciou episódios de tortura e enfrentou aqueles que estavam no topo da cadeia de comando da repressão. Aproveitava da sua posição privilegiada na igreja para lutar pelos direitos humanos. No período mais duro da ditadura, depois do AI-5 em 68, Dom Paulo ousou fundar a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, a fim de amparar e orientar familiares de presos, mortos e desaparecidos. Em seguida, estimulou a criação da Comissão Arquidiocesana de Direitos Humanos e do Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese, com sólida atuação nas periferias. E ainda denunciou as mentiras por trás das versões oficiais divulgadas após os assassinatos de Alexandre Vanucchi Leme, Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho, todos eles torturados até a morte no DOI-CODE de São Paulo. Eu ia às vezes 3 vezes por semana para o quartel, levando o nome e dizendo, olha, vocês estão torturando tal. Se vocês continuarem, eu vou avisar isso a American Press, a France Press ou a BBC, etc., de maneira que vocês não podem torturar. E levava nomes. Quando eu ia reclamar, e ia reclamar muitas vezes, eles diziam, mas de onde é que o senhor sabe tudo isso? Disse, o senhor sabe que eu sou padre, não? Eu tenho comunicação com outras forças que os senhores não têm, né? Foi por causa dessa militância que Jaime Wright se aproximou de Dom Paulo. O reverendo da igreja presbiteriana era irmão de Paulo Wright, um ex-líder estudantil, militante da Ação Popular e ex-deputado estadual por Santa Catarina, que teve o mandato cassado em 64, foi sequestrado pelos militares na primeira semana de setembro de 73 e desapareceu em seguida. Pouco tempo depois, Jaime bateu na porta do cardeal, pedindo ajuda para localizar o irmão. Ele entra justamente na época da prisão do meu tio, né, em 73, setembro de 73. Essa aí é a Anitta, filha do reverendo Jaime Wright e sobrinha do desaparecido Paulo Wright. Ela está contando sobre a entrada de Dom Paulo na vida de seu pai. Ele foi
abandonado, entre aspas, né, pelos seus colegas pastores evangélicos, né, viraram as costas, né, e na época ele então procurou Dom Paulo, que ele tinha ouvido falar, né, que era tipo a voz que clamava no deserto naquela época, né, então ele procurou Dom Paulo, né, e Dom Paulo então estendeu a mão para ele. Ao longo de mais de 10 anos, Jaime buscou o irmão de tudo que era jeito. Muitas vezes ao lado de Dom Paulo. Quando o jornalista Vladimir Herzog foi torturado até a morte em outubro de 75, Jaime Wright dividiu com Dom Paulo e com o rabino Henry Sobel a celebração do ato ecumênico em sua homenagem, realizado na Catedral da Sé, a convite do cardeal. Dom Paulo também o convidou para integrar a Comissão Arquidiocesana de Direitos Humanos, e Jaime passou a trabalhar numa sala vizinha à do cardeal. Nas alas mais conservadoras da igreja presbiteriana, campeava certa ironia em relação à aproximação de Jaime Wright e Dom Paulo. Diziam, por exemplo, que Jaime era o único protestante que despachava na Cúria Metropolitana, um evangélico lotado na sede da Igreja Católica, onde já se viu. Quando o projeto da ENI foi finalmente aprovado pelo presidente do CMI, o Philip Potter, e pelo diretor do Programa de Direitos Humanos para a América Latina, o Chuck, apenas mais 2 pessoas no Conselho Mundial de Igrejas ficaram sabendo dele. Jaime Wright, naturalmente, e o também brasileiro Anivaldo Padilha, ambos fundamentais para que o projeto fosse efetivamente aprovado. O Anivaldo pode ter sido o principal responsável pela aprovação do projeto. Ele é pai do Alexandre Padilha, que em 2025 você conhece como deputado federal e ministro. O contato meu pai é por carta, por fita cassete que ele gravava, que eu gravava, né? E quando o Corinthians ganha em 77 com o gol do Basílio, eu gravo o gol do Basílio e mando para ele. O Padilha pai vivia no exílio desde 71, quando foi preso e torturado depois de ser dedurado por um pastor da própria igreja metodista que ele frequentava. A acusação: atuar no movimento estudantil e integrar a organização de resistência Ação Popular, a mesma do Paulo Wright. Minha mãe estava grávida de mim nessa época, e a decisão por não sair era da minha mãe, em parte por insegurança, em parte também porque ela era de uma outra organização e também achava que não tinha que sair do Brasil. Ele viveu até 73 no Chile e outros 5 anos nos Estados Unidos, antes de se casar e fixar-se em Genebra, na Suíça. Para mim, a anistia era também a esperança do meu pai poder voltar para o Brasil, né? Então tinha um valor duplo. Quando tem toda a mobilização da anistia, a aprovação e a sanção, meu pai estava num momento de mudança. Ele ia sair dos Estados Unidos e ia para a Suíça, isso em 79, exatamente para na Suíça assumir a parte da Secretaria Executiva do Conselho Mundial de Igrejas. Quando a ENI entregou o projeto, cheio de metáforas, para o Chuck Harper, o responsável pela área de direitos humanos pediu que o Anivaldo desse uma olhada nele. Foi quando o Chuck me procurou. Esse é o Anivaldo Padilha. A proposta é boa, mas você acha que vale a pena a gente apoiar? Eu falei, claro, Chuck, se a gente puder apoiar, vamos apoiar. Temos que ver, quer dizer, como financiar isso, né? Porque a ideia é que tinha que ser um projeto, a execução do projeto tinha que ser totalmente clandestino. Inclusive o financiamento tinha que ser clandestino. Contou pontos a favor da aprovação do projeto a possibilidade que o CMI teria de obter recursos e destiná-los a um fundo perdido, dedicado aleatoriamente à defesa dos direitos humanos, sem a necessidade de especificar o projeto ou o destino do dinheiro. Foi o que aconteceu com o projeto Brasil Nunca Mais, que jamais viria a constar de nenhuma planilha ou publicação oficial da entidade. Esse apoio das igrejas protestantes da Europa teria de ser aportado em parcelas bimestrais, às vezes trimestrais, e necessariamente em dinheiro vivo, em espécie, trazido ao Brasil de tempos em tempos pelos próprios religiosos. Seja como for, a resposta é positiva. É chegada a hora de avisar a ENI, o Jaime, o Dom Paulo e o Greenhalgh de que a Operação Xerox
já pode ser iniciada. Foi assim que na antessala da década de 80 começou a operar um audacioso esquema de captura e cópia de processos judiciais a serem armazenados em São Paulo. Primeiro, numa salinha do Instituto Sede Sapiência, a 300 metros da PUC, em Perdizes, sob as asas de uma religiosa super engajada, a freira, psicóloga e educadora Célia Sodré Dória, conhecida como Madre Cristina. De uma ousadia inabalável, Madre Cristina possibilitou o desenvolvimento de um centro de estudos que misturava Marx, Freud e Paulo Freire e que viria a se tornar uma das mais respeitadas escolas de psicanálise do país. No instituto administrado por ela, os primeiros processos começaram a ser guardados e a estratégia desenhada. Não havia qualquer identificação na porta, invariavelmente trancada a chave pelo último a sair. Uma única inscrição, prosaica e sem maiores explicações, indicava o conteúdo das pastas que logo começaram a cobrir as prateleiras das estantes instaladas na sala. Testemunhos Pro Paz, o TPP, título que constava no primeiro projeto, cheio de metáforas, que Eni entregou a Philip Potter. A roda começava a girar em alta intensidade quando membros da equipe entenderam que um funcionário do prédio tinha adotado o suspeitíssimo hábito de deixar seu local de trabalho na garagem para bisbilhotar os outros andares do prédio. A salinha do TPP estava vulnerável. Havia chegado a hora de bater em retirada. Desta vez, eles iam precisar de um lugar ainda maior e mais seguro. Pastas e calhamaços de papel não paravam de chegar. Centenas de milhares de folhas tamanho ofício ainda teriam de passar por um esquema industrial de produção. Uma linha de montagem que incluía ler, analisar, preencher questionários, microfilmar e catalogar todo o material. Tudo em sigilo. O que não faltava era trabalho. Até porque o pessoal de Brasília estava azeitado, com sangue nos olhos, xerocando processos 8, 9, 10 horas por dia. Era xerox que não acabava mais. Foi uma façanha, sabe? Eu fico até meio arrepiado, porque na época eu não tinha consequência do que eu estava fazendo. Eu só sabia que tinha que fazer porque era um combate à ditadura. É essa fase que a gente vai contar no próximo episódio. Como os advogados retiraram centenas de processos do STM sem ninguém desconfiar. E alguns com vários volumes, 50 volumes, às vezes até 100 volumes. Que logística esses caras inventaram para dar conta do trabalho antes que os tais processos começassem a ir para a fogueira? Todo mundo tinha que ter uma indicação. As contratações eram feitas por indicação. E o que o escritor Eduardo Galeano tem a ver com tudo isso? Eu não sei se em outras etapas da história humana a gente ha estado tão presa del miedo como vivimos nosotros ahora. Tenemos miedo de todo el tiempo. Nunca Mais é um podcast original do grupo Prerrogativas, o Prerro, produzido pela Nave Reportagens e apresentado por mim, Camilo Vanucchi. O roteiro eu escrevi com o Pedro Belo, a Cloé Pinheiro e a Luísa Cardoso. O Pedro Belo também dividiu comigo a pesquisa e a reportagem e fez a captação da maioria dos áudios que você ouviu. Quem fez a edição, a pesquisa de arquivos sonoros, trilhas adicionais, ambientação e mixagem foi o Felipe Barbosa. A trilha sonora original é do Cauê Fernandes. Neste episódio, utilizamos trechos de entrevistas que fizemos com Luiz Eduardo Greenhalgh, Anivaldo Padilha, Anita Wright, Leda Coraza, Frei Beto, Adriano Diogo, Eugênia Augusta Gonzaga e Avel de Alencar. A entrevista da Eni Raimundo Moreira, falecida em 2022, não foi feita por nós. Ela nos foi cedida pela jornalista Ana Castro, que a entrevistou em 2014 para o documentário Corátio, 30 anos de Brasil Nunca Mais, que a Ana dirigiu com Gabriel Mitani. O depoimento do Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, que nos deixou em 2018, foi dado ao pesquisador Marcelo Zelic para o Brasil Nunca Mais Digital.
Este episódio também usou áudios dos filmes Coragem, As Muitas Vidas do Cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, de Ricardo Carvalho, Dom Paulo, Coragem e Fé, de Renato Levi, produzido pela TV PUC de São Paulo, e Betinho, Esperança Equilibrista, de Vitor Lopes, da TV Globo, TV Record, TV Bandeirantes, TV Cultura, TV Senado, Canal Memória Audiovisual Brasileira e áudios sem fontes definidas encontradas no YouTube e em redes sociais. Obrigado pela escuta. Se puder, compartilhe esse podcast com os amigos, siga este canal e divulgue nas redes sociais. A gente se encontra no próximo episódio. Nave Reportagens.